Olá, estudante, qual é o seu sentimento quando você vê um binômio elevado a uma potência assim tão incomum? Ou você ainda está acostumado aí naquela potência de 2, onde você com uma simples regrinha ali de produtos notáveis você resolvia, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes, aquela história toda. Bom, como um bom jogador que você é, então tá na hora de você passar de level aí e entrar na lista de player top. Para isso, na aula de hoje, você vai aprender a resolver binômios elevados a qualquer tipo de potência, tá? Mas para aprender, você tem que assistir essa aula até o final, porque essa aula aqui eu sempre comparo aí como uma série de Netflix. No começo você só vai receber informações iniciais, preliminares, mas não vai entender muito o enredo e só vai entender mesmo no final. E para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de Matemática e Física, engenheiro civil e pedagogo aqui no Japão e convido a vocês a assistirem não apenas essa aula, mas aí é uma série de aulas na minha playlist, dentre as quais algum assunto, algum tema pode te atender, pode atender a sua dúvida. E gostando de alguma aula, fiquem à vontade para se inscrever, para dar um like e também ativar o sininho para estarmos interagindo aí semanalmente. Ok? Vamos então para a nossa aula de hoje. Muito bem. Como nessa aula aqui nós vamos utilizar o recurso aqui do triângulo de Pascal, que aliás muitos autores escrevem esse triângulo aqui na forma de triângulo isósceles, mas eu particularmente gosto mais do formato aqui do triângulo retângulo, porque didaticamente é mais fácil de você entender a composição desse triângulo, ok? Então vamos lá, olha só, primeira coisa, você vai desenhar um triângulo numerando de 0 até onde você quiser chegar. Tá? Ele é infinito. Então, eu sempre começo aqui pela linha 0, 1, 2, 3 e no nosso caso eu paro aqui na linha 10. Da mesma forma que a coluna, uma observação. Como cada quadrinho desse representa um número binomial, você não precisa calcular individualmente cada um desse aqui. Basta você fazer aqui, olha. A primeira coluna, a coluna 0, será sempre 1, unidade 1 aqui. O último número de cada linha será também sempre 1. E como é que você calcula os demais quadrinhos aqui? Muito simples, olha só. Para você calcular esse quadrinho aqui, basta pegar o número exatamente acima dele e somar com o antecessor. Ou seja, nesse caso aqui eu tenho 1 mais 1, vai ficar 2. Okay? Aqui, ó, esse quadrinho aqui, eu vou somar exatamente o superior, que é o 2, e o anterior dele, que é o 3, o 1. Logo, vai ficar, então, 3. Da mesma forma, 1 mais 2, 3. Esse aqui, por exemplo, 3 mais 1, 4. No caso aqui, 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Vou pegar esse aqui, por exemplo, olha. Esse cara aqui vai ficar imediatamente superior a ele. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5 e assim sucessivamente, ok? Então agora vamos acabar de completar todos os quadrinhos aqui e eu vou falar logo uma curiosidade desse triângulo aqui, certo? Por exemplo, esse 70 aqui, 70 originou do que? 35 mais 35. Agora, a curiosidade que eu quero mostrar para vocês é a seguinte, olha só, cada linha, por exemplo, a linha 3, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadrinhos, ou seja, cada linha eu tenho a quantidade de quadrinhos, uma unidade a mais do que ele é designado. Por exemplo, a linha 6 eu tenho 7 quadrinhos, a linha 8 eu tenho 9 quadrinhos, a linha 9 eu tenho 10 quadrinhos, assim sucessivamente. Então, por exemplo, na linha 4 eu tenho 5 quadrinhos. Lógico que esse meio aqui, o 6, representa exatamente o quadrinho central. Observem que todos os quadrinhos marginais a esse quadrinho, eles são simétricos, olha só, 4 e 4, 1 e 1. Na linha 6 eu tenho 7, quem é o meu divisor? É o 20. Os laterais são simétricos, olha, 15 e 15, 6 e 6, 1 e 1. E quando eu tenho uma linha 7, por exemplo, que eu tenho quantidade de pares de quadrinhos. Então, quando é quantidade de pares, eu pego exatamente esses dois do meio, olha, 35, 35 são os divisores. Os laterais 21, 21, 7, 7, 1 e 1. Então, agora vamos para os exercícios utilizando o triângulo de Pascal. Bem, então agora nós vamos à aula para desenvolver qualquer binômio de qualquer potência. Tá? Só lembrando que cada binômio, não importa a ordem que ele está elevado, a potência que ele está elevado, todos eles estão relacionados com esse triângulo de Pascal. O que representa o triângulo de Pascal no nosso caso? Olha só, cada linha, desde o 0 até o infinito, ele mostra os coeficientes da forma estendida de um binômio. Ah, não entendeu? Tá, espera um pouquinho que nós já vamos
explicar e vocês vão entender perfeitamente. Então, olha só. O primeiro caso, antes de fazer, só lembrar. Cada potência está relacionada com a linha do triângulo de Pascal. Tá? A linha 0 está relacionada com a potência 0, a linha 1 com a 1, a 2 com essa 2, enfim, até o infinito. Para você entender, preste atenção em cada detalhe que eu vou estar falando aqui. O primeiro caso é muito simples, porque qualquer elemento dentro do parênteses elevado a 0 não tem jeito, não tem opção, sempre será 1. Então, o primeiro caso, linha 0, sempre será 1. Esse 1 aqui representa o quê? O coeficiente. E quem é o coeficiente? Seria o próprio 1 aqui, tá? No caso de qualquer binômio elevado a 1, o resultado, claro, será sempre o mesmo, porque elevado a 1 é o próprio binômio. Mas, como eu disse no início, cada linha está relacionada com a potência. Então, a linha 1, os coeficientes são 1 e 1. Obviamente, aqui são 1 e 1. Ah, mas e se tivesse aqui 2x mais y? Bem, se tivesse 2x mais y, o 2 estaria aqui e o 1 estaria multiplicando por esse 2. Ou seja, o 1 e 1 sempre vai estar presente aqui, como no caso. O C é aquele clássico, né, que você já resolvia por produtos notáveis, que era quadrado do primeiro, ou seja, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bem, é claro que resolvendo dessa forma por produtos notáveis é muito mais simples. Mas eu vou pegar esse caso para explicar como é que eu vou utilizar o triângulo de Pascal nesse caso aqui. Olha só, gente, o conceito será sempre o seguinte, sempre chamando de primeiro termo esse x aqui e o segundo termo o y aqui. É claro, se o y estivesse aqui e o x aqui, o primeiro termo seria o y. Então, o primeiro termo será sempre esse da esquerda aqui. Não importa quem esteja aqui. No meu caso, o meu primeiro termo é o x. Então, você vai sempre pegar o primeiro termo, que é o x, nesse caso, elevar ao expoente que está aqui, que é o 2, este elemento terá sempre esse expoente. O segundo termo, que é o y, terá sempre o expoente mínimo, que é o expoente 0. À medida que o expoente da esquerda do primeiro termo vai diminuindo, o expoente do segundo termo vai aumentando. Uma unidade de cada um. Ah, não entendeu? Vamos explicar direito. O expoente do x é 2, ele vai diminuir 1. Então, vamos ficar mais x elevado a 1. E o y, que era 0, vai aumentar uma unidade no expoente dele. Será 1, não precisa escrever quando é 1, tá? Então, observa, ó, 2, 1, agora o x será 0. X será elevado a 0. Enquanto que o y vai aumentar uma unidade, vai ficar y ao quadrado. Então, observem que o primeiro termo vai diminuindo e o segundo termo vai aumentando, ok? Então, esse é o princípio aqui da utilização do triângulo de Pascal para desenvolvermos a potência, tá? Então, agora, onde é que entra os coeficientes? Bom, os coeficientes vão entrar agora é o seguinte, eu estou na linha 2, e vocês vão na linha 2. Quais são os coeficientes aqui? 1, 2 e 1. Então, 1, 2 e 1. Ok? Mas o 1 eu não preciso escrever. Basta deixar x ao quadrado. O y elevado a 0 não é 1. Ora, então também não preciso escrever 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Mais 2 vezes o x vezes y mais x0 também é 1. 1 vezes 1 dá 1 vezes y ao quadrado dá o próprio y ao quadrado. Ou seja, eu cheguei aqui no mesmo resultado que eu obtive logo no começo. É claro que no caso do elemento ao quadrado é muito mais fácil você resolver por produtos notáveis. É muito mais rápido. Mas eu só expliquei isso aqui para que vocês entendam o mecanismo do triângulo de Pascal no desenvolvimento de uma potência aqui, de uma soma, tá? Nesse caso, até do desenvolvimento ao cubo também é simples. Por quê? Por produtos notáveis, você sabe muito bem que uma soma elevada ao cubo é a mesma primeiro termo ao cubo, x ao cubo, mais 3 vezes quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Vamos agora fazer utilizando aí o teorema do binômio de Newton. É assim, olha só. Como eu fiz no caso C. No caso D de dado aqui, pega o primeiro termo, eleva a potência que ele está indicado aqui, que é o cubo. Não vou escrever o y0
Porque não há necessidade, porque você já tem que entender que aqui está colocado aqui o y0, mas o y elevado a zero é 1, então eu vou deixar ele quieto aqui. Mas, fiquem atentos, eu não vou ainda colocar os coeficientes, tá? Eu vou colocar os coeficientes depois. A potência do primeiro termo vai diminuir de uma unidade, vai passar para x ao quadrado. A potência do segundo termo, que era 0, vai ficar 1 agora, então ele vai ter que aparecer, porque y elevado a 1 é y. Mas, vou diminuir o do x, a potência do x vai para 1, vou aumentar o do y, vai para 2. Agora, o próximo, a potência do x, que era 1, vai diminuir de 1, vai ficar 0. Ora, x elevado a 0 é 1, então não vou escrever. Quando o segundo termo chegar na potência que está indicado aqui no exercício, você para, tá certo? Até porque, outra curiosidade, tá, gente? Cada potência envolvida, no caso aqui, 3, significa que quando eu desenvolver esse binômio, ele vai me fornecer 4 termos. 1, 2, 3, 4. Ou seja, a quantidade de termos será sempre uma unidade a mais do que a potência. Então, quando está elevado ao cubo, eu vou ter 4 elementos. Tenho a potência 2, eu tenho 3 termos. Eu tenho a potência 1, eu tenho 2 termos. Eu tenho a potência 0, eu tenho 1 termo. Ou seja, a quantidade de termos será sempre uma unidade a mais do que a potência envolvida. Okay? Guarde bem esse conceito, porque quando tiver uma potência muito elevada, você, para conferir, tem que saber também a quantidade de termos, ok? Então vamos lá. Agora sim, ó, como eu estou na potência 3, eu vou na linha 3 e copiar esses termos aqui. 1, 3, 3, 1. Então aqui é 1, 3, 3 e 1. Esse 1 normalmente você não precisa escrever, tá? Se vocês quiserem escrever, pode, mas não há necessidade. Ok? Então, vamos então agora para mais exercícios aqui para vocês fixarem bem esse conceito. Vamos lá. Bom, então, para reforçar o conceito, vamos fazer mais um dessa soma aqui, que é o seguinte, a questão E, utilizando aí o conceito do teorema de binômio de Newton. Eu pego então o primeiro termo e vou desenvolver e elevo a potência máxima, que é o 5 aqui. O segundo termo está elevado a 0, não vou escrever no primeiro momento. O primeiro termo, agora na segunda etapa aqui, o primeiro termo diminui uma unidade a sua potência e o y0 que estava escondido aqui aumenta uma unidade, ficando y. Mais o x, que é o primeiro termo, vai cair uma unidade, e o y, que é o segundo termo, vai aumentar uma unidade, vai para 2. Mais o x vai caindo, vai para x ao quadrado, e o y aumenta 1, vai para 3. Aqui o x cai 1, vai ficar x elevado a 1, o y elevado à quarta potência. E por último, o x fica 0 e o y adquire a sua potência máxima, que é o 5. Tá? Se a potência está elevada à quinta potência, devo ter aqui 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, agora nós vamos colocar aqui os coeficientes da linha 5, porque o meu binômio está elevado a 5. Então eu venho na linha 5 e copio os coeficientes que estão na linha 5. Quais são? É o 1, 1 não vou escrever, não precisa. Depois vem o 5, o 10, 10, 5 e 1, que não precisa escrever também. Ok? Então aqui está montado o desenvolvimento desse binômio elevado à quinta potência. Vamos desenvolver agora um binômio elevado à sexta potência, mas ao invés de soma será uma diferença. A única diferença entre uma soma e uma subtração de binômios é a alternância de sinais, tá? Bom, o que quer dizer isso aí? Olha só aqui no exemplo anterior, se ao invés de x mais y elevado à quinta potência fosse menos x menos y, a única diferença seria o seguinte, o primeiro termo será sempre positivo, o segundo será negativo, o terceiro positivo, ou seja, você ia alternar os sinais, tá? Então, aqui é a mesmíssima coisa. Então, vamos começar aqui. Primeiro termo elevado à potência máxima, que é o 6x elevado a 6, vezes o y elevado a 0, que não vou escrever. Como o primeiro termo aqui foi positivo, o segundo será negativo. Agora, o primeiro termo vai cair uma unidade, vai cair para 5. O y, que era potência 0, vai ficar potência 1, mais. Agora é mais. Então, mais menos mais. X cai uma unidade, vai para 4, o y aumenta uma unidade, vai para 2, menos o x cai para 3, o y aumenta para 3, mais o x cai para 2, o y aumenta para 4.
menos x cai para 1, o y aumenta para 5, mais o x cai para 0 e o y cai para 6, onde ele atinge também o expoente 6 aqui do original. Agora eu vou na linha 6, e copio todos os elementos. 1 não preciso escrever, o próximo aqui é o 6, depois vem o 15, 20, 6 e 1. Pronto, está aqui montado, então, esse desenvolvimento à sexta potência. Então, quando é negativo, pessoal, é só alternar os sinais aqui. O desenvolvimento continua o mesmo, ok? Vamos então agora para o exercício G, cuja diferença em relação às anteriores é a presença de coeficientes diferente de 1. Então vai cair agora num caso um pouquinho mais complicado, mas basta vocês terem bastante atenção. Então vamos lá. Como nos casos anteriores, o meu primeiro termo agora, ao invés do x, é o 2x. Então é o primeiro termo e o meu segundo termo agora é o 3y. Então, primeiro termo sempre elevado à potência indicada. 2x elevado à quarta potência. O segundo termo é elevado a zero, então não vou escrever. Como aqui é mais, então o próximo será menos, alternando os sinais. Agora, o primeiro termo cai uma unidade na sua potência, então vai ficar 2x ao cubo. Agora aparece o segundo termo, que é o 3y. Por que eu não coloquei dentro do parênteses? Porque ele é elevado a 1, então não há necessidade. Agora, o primeiro termo cai para mais uma potência. O segundo termo também aumenta 1, vai para 2. Menos, o primeiro termo cai mais uma. No caso, não há necessidade de colocar parênteses, mas já vou deixar aqui, por causa do menos aqui, né? E o segundo termo aumenta mais 1. Então ficou 3y ao cubo. O 2x agora, por último, como vai ser elevado a zero, vai ficar 1, não há necessidade de escrever, então fica apenas o 3y elevado à quarta potência. Agora sim, eu vou copiar os coeficientes de quem? Da linha 4. Só que antes, vamos só conferir, olha, 1, 2, 3, 4, 5 termos como era de se esperar, tá? Então vamos escrever agora os coeficientes. Os coeficientes aqui, o primeiro da linha 4 é 1, 4, 6, 4 e 1. 1 não vou escrever, o 4 eu vou escrever aqui, o 6 aqui, o 4 aqui, e o 1 não há necessidade. Muito bem, agora eu vou desenvolver todas as potências que tem aqui nessa expressão. Então vamos lá. Observe que não é só o x que vai ser elevado a 4, agora o coeficiente 2 também. Então 2 elevado a 4 vai ser 16. Então fica 16x à quarta menos. O 4 eu vou manter esse 4 aqui. 2 ao cubo vai dar 8, o x ao cubo continua, e o 3y eu copio também. Muito cuidado que todos os números aqui são multiplicados. Mantenho o 6, 2 ao quadrado agora vai dar vezes 4x ao quadrado. Agora observe que o 3 também é ao quadrado, então vai dar 9y ao quadrado, menos, mantenho ainda o 4 aqui, o 2 também mantenho porque é elevado a 1, o 3 ao cubo vai dar 27y ao cubo, mais 3 à quarta potência vai dar 81y à quarta. Agora sim, vamos fechar aqui e multiplicar todos os valores. Então, o primeiro será 16x à quarta. 4 vezes 8 dá 32. 32 vezes 3 vai dar 96. Então, aqui vai dar menos 96 x ao cubo y. Mais 6 vezes 4, 24. 24 vezes 9 vai dar 216 x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4 vezes 2 vai dar 8, 8 vezes 27 também vai dar 216 x y ao cubo, e finalmente o último valor, que é mais 81 y à quarta. Bem, então com isso encerramos essa aula de hoje e eu aguardo vocês na próxima aula, onde será a sequência deste mesmo assunto, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula, gente. Tchau!